Aleluias. Quantos estão felizes essa noite? Quantos de fato vivem a identidade que Cristo deu para você? Levante a mão. Amém? Só quem tem identidade, queridos, entende o propósito e vai ouvir a voz de Deus dizendo, é hora de ir, querido. O id, como disse a Tássia, é para todos, amém? Mas só quem entende sua identidade sabe que já está na hora de ir. Não podemos mais ficar, amém? E eu quero perguntar para você essa noite, o que você achou desse culto hoje? Diferente, né? Quem já conhecia essas músicas? Levanta a mão. Só para saber a tua idade, tá? Que já está denunciando. E quem não conhecia? Levante a mão. Quero conhecer você. Vixe, são com vergonha, né? Sabe o que eu vejo essa noite, queridos? Que hoje não é apenas uma reunião, é uma noite de restauração. É uma noite onde o Senhor quer falar aos nossos corações de uma forma sobrenatural, onde o corpo, ele é revelado através de todos nós, do maior ao menor. E não tem idade para isso, amém? Por muito tempo, nós deixamos de lado essa senhora. Você concorda? Não concorda, fica calado. Nós deixamos de lado essa senhora. Se puder colocar um sonzinho aqui, eu agradeço, viu? Que é melhor, assim, aquela coisinha. Ah, já está indo. Amém, glória a Deus. Então, queridos, deixamos de lado, mas esse ano, o Senhor ouviu o clamor dessas mulheres. Esse ano, o Senhor respondeu com ousadia e intrepidez ao clamor delas. E a primeira coisa que o Senhor falou nesse ano foi o seguinte: elas pensam que foram esquecidas, mas elas não foram esquecidas por mim. É tempo de recomeçar. E esses dias aí para trás, antes de sabermos desse culto, de tudo, eu estava aqui num culto e eu senti no meu coração de falar com o pastor. Porque é tão importante fazer parte, é tão importante fazer algo para o Senhor. E por que não elas? Né? Por que não alguém de experiências, alguém com maturidade, alguém que já tem tanto na caminhada? E nessa noite aqui, quando eu pensei no meu coração, quando veio isso, eu tive uma visão. E essa visão me mostrava um baú. E nesse baú havia muitos tesouros. E Deus falava comigo assim, filha, está na hora de abrir o que foi esquecido, para deixar vir os tesouros escondidos. E eu não me refiro só a elas, eu me refiro a você também. Que estão escondidos dentro de nós, paralisados. E essa noite é a noite de sair para fora. Amém? Porque para Deus, querido, não existe limite de tempo. Ele não é refém de estações de idade. A idade não diminui sua promessa e nem os anos anulam seus planos. Ele é especialista em refazer, restaurar e erguer o que já caiu. E ele só precisa de um coração disposto. Eu pergunto nessa noite, essa pessoa é você? Diga comigo, amém. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, nessa noite, Tu és o Senhor que estás aqui, que permanece aqui, que trouxe cada um nesse culto. E nós clamamos a Ti, Pai. Traga para fora aquilo que está escondido dentro de nós. Os anos se passam, Senhor, as circunstâncias vêm e muitas vezes, por feridas ou traumas, somos paralisados e nos impede de viver aquilo que o Senhor de fato tem para nós. Mas nessa noite eu declaro sobre cada um nessa igreja, Pai, cada um que está aqui presente, que eles possam, meu Deus, ser tocados e ministrados de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, e que eles possam viver de fato tudo o que o Senhor tem para eles. Amém? Repita comigo, Senhor, eis-me aqui.
envia-me a mim. Eita, mas são poucos, hein? Quando manda para enviar, aí já diminui. Repete comigo. Eis-me aqui. Agora você vai falar. Você quer ser enviado? Você quer realmente cumprir o ID de Deus? Então deixa eu te falar. O que você está vivendo hoje não é seu fim. As circunstâncias não determinam quem você é. Mesmo que você não consiga ver quem é você, Deus está dizendo, eu te vejo. Eu te vejo e passo com você em cada deserto que você tem passado. Para que o meu nome seja glorificado. Aquilo que o mundo chama de ultrapassado, Deus chama de maturidade. Os pensamentos de Deus sobre você, que eles são de paz e não de morte. Mesmo que tudo ao seu redor pareça desmoronar. Deus está dizendo o seguinte para você essa noite. Olhe para o seu deserto. Parece um vale de ossos secos. Ele está dizendo ao Espírito Santo, sopre vida onde existe morte. Essa noite é uma noite de restauração e de ressuscitar aquilo que morreu dentro de você. Não existe nada na tua vida, põe isso na sua cabeça, o qual você já viveu, o qual você já passou, que Deus não possa usar para viver aquilo que Ele tem planejado para você. Tudo faz parte do propósito. Tudo faz parte do seu destino. Então aproveita cada estação que você está vivendo. Não importa a estação que você está passando hoje. Talvez você esteja como uma árvore seca, sem frutos. Mas o Senhor te diz hoje, eu sou Deus que muda as estações e faço florescer outra vez aquela árvore que parecia morta. Mas você precisa crer, queridos. Você precisa crer. O deserto não é para a morte, você entende isso? Os seus desertos não são para a morte. E deixa eu te falar, os desertos não anulam as promessas que Deus tem para você. As promessas de Deus, queridos, não mudam. Quem muda somos nós. A promessa de Deus é a mesma. Recomeçar, reerguer, refazer, querido, é especialidade de Deus. Ele é especialista em refazer. Então você está aqui porque Ele quer te restaurar, amém? O deserto, querido, é o caminho que Deus está usando para te levar a viver as promessas. A realidade que você vive hoje não muda aquilo que Deus vê sobre você. E a realidade que você vive hoje não define quem é você. Não importa qual nível de vida você está levando hoje, isso não te define. O que te define é o que Deus já falou ao teu respeito. E Ele falou ao seu respeito antes da fundação do mundo. Você é escolhida, você é amada, amém? Amém? O céu continua, queridos, escrevendo capítulos sobre a sua história. Você acredita nisso? Mas eu vou falar a verdade, parece que vocês não estão acreditando. Vocês estão tristes. Mas eu quero dizer que as lutas fazem isso mesmo, nos abafam. Dizer que somos esquecidos por Deus. Mas nós não somos esquecidos. Você é alguém que o Senhor olha e vê todos os dias diante dele, amém? Talvez você diga para mim, Rosinha, eu sou muito imperfeita. Eu também sou. Todos nós somos. Mas para consolo, querido, nós não somos os únicos imperfeitos chamados pelo Senhor. A Bíblia está cheia de homens assim que erraram, tropeçaram, choraram e se arrependeram. Mas que também foram reencontrados, transformados, reerguidos e reposicionados. Deus não muda a sua visão sobre nós. E quando Ele olha do céu para a terra, Ele já nos vê pronto. Sabe por quê? Porque é de cima para baixo. Deus não vê como estamos hoje. Deus vê já o final daquilo que Ele sonhou para você. Só basta você acreditar para viver tudo isso. Você acredita nisso? De verdade? Quantos Jesus escolheu para andar com Ele? 12 discípulos. E desses 12, quantos perfeitos havia entre eles? Quantos? Nenhum, queridos. Mas dentre esses imperfeitos, Deus escolheu mais 3. Mais 3 não, dentro dos 12, Deus escolheu 3. Para quê? Para andar mais junto dele.
para ficar mais perto do Senhor. E esses 3 viveram experiências mais profundas que todos os outros 9. Esses 3, eles viram milagre que os outros 9 não viram. Esses 3, queridos, entenderam algumas revelações da parte de Deus que os 9 não entenderam. Mas deixa eu te falar, ser discipulado por Jesus não foi o suficiente para impedir que eles pecassem. A nossa luta é diária, queridos. O que habita aqui, todos os dias, chama-se carne. E a Bíblia diz em Gálatas que a carne milita ou luta contra o Espírito. E é todos os dias. Deixa eu te falar, eles pecaram, sim ou não? Mas entre esses 3, queridos, eles nos ensina de uma forma profunda sobre processos. Quem gosta de passar pelo processo? Levante a mão. Ninguém gosta de viver o processo, amém? Mas é no processo onde Deus se revela a você. Deus está mais no processo, queridos, do que na promessa. Você sabia disso? É no processo onde Deus vai dizer quem é você, mas vai te dizer quem é Ele também. E naqueles momentos que você vai passar por esse processo, que você acha que está sozinho, que você acha que não tem mais ninguém, Ele vai aparecer e vai dizer: eu estou aqui, eu que falo contigo, é eu que te dou destino, porque você continua no centro das minhas mãos, eu não perdi o controle. Sabe, queridos, desses 3 nós vamos falar hoje sobre um homem muito Pedro. Nós vamos falar sobre o processo de Pedro. E uma das coisas que me chama mais atenção em Pedro, queridos, nesse caminhar com Jesus, é que ele acreditava estar pronto. Você sabia disso? Pronto. Quantas vezes nós já achamos que já estamos quase que terminados em Cristo Jesus? Porque eu já venho para a igreja, porque eu trabalho na igreja, porque eu evangelizo na igreja, porque canto na igreja. Deixa eu te falar. Pedro também pensou. Ele andava com Jesus lado a lado. E ele disse para Jesus: olha, ainda que todos se escandalizem por sua causa, eu nunca me escandalizarei. Ele disse mais: ainda que todos venham te abandonar, eu jamais te abandonarei. E ele disse mais: eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E o que Jesus fez? Pedro, ainda hoje você negará 3 vezes. E Pedro disse o quê? Nunca, jamais, Senhor, farei isso. Quantas vezes, querido, nós fazemos a mesma coisa? Senhor, eu pequei, mas agora eu não vou errar mais. Senhor, eu falhei, mas agora eu não vou falhar mais. O Senhor pode contar comigo. Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser, eu vou estar aqui contigo. Desistimos. Começamos a naufragar nesse mar, porque esquecemos que nesse barco o Senhor está. Sabe, queridos, Pedro, ele falhou, sim ou não? E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 12, que aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Todos nós, por mais espirituais que achamos ser, vigie. Vigie. Porque hoje, queridos, o seu irmão do seu lado pode ter caído, mas amanhã pode ser eu. Porque todos nós somos humanos, amém? E sabe o que acontece, querido? Nós temos que descobrir que o que nos sustenta não é o tempo de igreja. O que nos dá fundamento não é o conhecimento, simplesmente. O que nos faz permanecer não são os meus dons, mas é uma vida constante com o Senhor. E essa vida constante com o Senhor, muitas vezes nós temos negligenciado.
e dizemos amar Ele, dizemos estar prontos para ir com Ele. Envia-me, Senhor, porque eu já estou pronto. Mas no lugar secreto, nós temos vacilado com o Senhor. Nós temos esquecido desse lugar chamado intimidade. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a esse lugar, amém? Pedro, queridos, quando ele estava sob pressão, e isso acontece muito conosco, sempre vai existir, ele negou. E depois que Pedro negou, veio o sentimento de culpa, a vergonha e o isolamento. Porque o pecado sempre tenta nos convencer de que não servimos mais. Ei, é mentira. E nós achamos, queridos, que o pecado... nos adulteramos, mas deixa eu te falar, o pecado não é só esse pecado aparente. Existem pecados escondidos dentro dos nossos corações, como a inveja, a fofoca, a mentira, a facção. Existem tantos sentimentos dentro de nós que não são expostos publicamente, mas nós queremos apontar o pecado daqueles que praticam e a gente vê ele, e aqueles que estão escondidos dentro de nós. Sabe, queridos, nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Nós precisamos voltar para esse lugar de intimidade, porque lá o Senhor vai revelar o meu e o seu coração. Quando Jesus tirou aquele povo sabe por que ele levou? Para provar a eles e mostrar a eles o que estava dentro. Lutas e provações, queridos, porque no nosso coração existem muitas impurezas e Deus quer limpar, para que você possa viver o propósito. Hoje uma das coisas que mais tem impedido, querido, nós cristãos de viver o propósito, chama-se emoções. Repita comigo, emoções. Os meus traumas têm paralisado o propósito de Deus na minha vida. Porque muitas vezes nós temos andado, rodeado, parecendo galinha choca e não saímos do mesmo lugar. Porque existe algo errado dentro de nós. Muitas vezes o meu pecado não é aparente, o meu pecado é interno. E com Pedro, que ele não foi diferente. Pedro era medroso, orgulhoso. E ele caiu dentro do seu orgulho, quando ele falou todos, mas eu não. Entenda isso, amém? Sabe, Pedro ficou naquele período, querido, perdido, sem direção. Sabe, ele ficou ali sem saber o que fazer, ferido, confuso, acreditando que falhou demais para voltar atrás. Mas o bom de tudo isso, isso me alegra muito, é saber que existe um Jesus, um Deus que olha para nós. Não porque merecemos, mas porque existe uma graça avassaladora. E quando Ele olha para mim e você, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a purificação que Ele já gerou em nós. Sabe, quem de nós aqui é melhor que o outro? Quem de nós aqui podemos apontar o dedo um para o outro? Nenhum, queridos. E com certeza Pedro, ele ficou arrasado. Sabe aqueles dias que você fala igual Paulo? O que eu não queria fazer, o que eu faço? Foi o que Pedro fez. E Pedro ficou muito ferido com ele mesmo, porque ele falhou. E Jesus morreu, querido, e talvez não, com certeza, Pedro não teve tempo de sentar com ele, olhar nos seus olhos e dizer o seguinte: me perdoe. Então a dor de Pedro era muito maior. Mas no terceiro dia Jesus E a Bíblia diz, queridos, que ao ressuscitar, ele foi visto primeiro por quem? Pelas mulheres, lembra? Abra lá em Lucas 24:10, que senão o povo vai falar que eu só estou falando, não tem nem para a Bíblia, né? Os breanos. E essas mulheres, queridos, saíram correndo e foram relatar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, e elas viram. Mas sabe o que a palavra fala em Lucas 24:10?
que eles não acreditaram. Eles não acreditaram no que aquela mulher falava. Mas, contudo, todavia, porém, Pedro ao ouvir, queridos, Pedro ao ouvir, ele correu até o sepulcro para ver Jesus. Mas quando chegou lá, pasme, Pedro não. Lá no versículo 12, porém levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa. Ele ficou feliz em saber que o mestre não estava mais lá. Mas viaja comigo. Imagina como ficou o coração de Pedro. Ao chegar no sepulcro, aquelas mulheres viram ele, mas ele não viu. Para alguém que falhou, para alguém que errou, qual o sentimento que você acha que Pedro estava naquela noite ou naquela manhã? Sabe qual? De que, de fato, ele não tinha mais nada a fazer. E que ele não era mais digno de encontrar com o Senhor. Porque tudo que Pedro queria, quer dizer, era ter uma oportunidade de sentar com o mestre. Mas ele não conseguiu. Quantas vezes nós queremos encontrar Jesus e na hora que a gente mais quer, parece que ele não vem, né? Na hora que a gente mais precisa, parece que ele diz assim, eu vou me esconder. Deixa eu te falar. Pedro saiu daquele lugar arrasado. Mas existe algo que me quebra por dentro. E abra lá em Lucas 24, 34. A Bíblia faz questão de registrar. Olha bem o que a Bíblia resiste. Cadê? Muito bem. Meninos, cadê vocês? É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a quem? Quem é Simão? Antes de aparecer a multidão, antes de aparecer os seus discípulos, ele apareceu primeiro a Pedro. Ele marcou esse encontro com Pedro. E lá em 1 Coríntios 15, 5, diz o seguinte, e apareceu, isso é Paulo falando, e apareceu a Pedro e depois aos 12, só para registrar isso, amém? Por que, queridos, ele apareceu primeiro a Simão? E se você verificar aqui, a Bíblia não relata que o nome de Pedro aqui era Pedro, mas voltou a ser? Por quê? Deixa eu te falar. Quando Jesus encontrou Simão na primeira pescaria, vocês lembram? Jesus chamou ele para fazer o quê? Pescador de homens. E passaram algum período, Jesus... O que dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou profeta. Mas Jesus olha para eles assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, ousado, intrépido, fez o quê? Se levantou e disse, tu és o Filho do Deus vivo. E o que Jesus faz? Eu vou falar com a minha linguagem para que você entenda, amém? Pedro, porque só quem tem revelação consegue ter transformação. Você entende isso? Pedro, ele foi transformado quando ele entendeu a revelação de quem era o Cristo. E o que muitas vezes faz na nossa vida, quer dizer, a revelação de quem Ele é em nós. Por isso que falhou. Pedro errou. Pedro negou o Senhor. E quando Jesus aparece para Pedro, ele não é mais Pedro, ele é Simão. Porque todas as vezes que eu e você pecamos, nós perdemos a nossa identidade profética. Escreva isso na sua vida.
Todas as vezes que eu e você falhamos, nós perdemos aquilo que Deus tem para mim e para você. Então é necessário recomeçar. Ser restaurado, refeito, para que eu possa viver de novo aquilo que Deus quer sobre minha vida e a sua, amém? E o que acontece, queridos? Jesus apareceu para Pedro, antes de todos, ok? Por quê? Porque Jesus queria restaurar a identidade de Pedro outra vez. É esse que Deus procura para restaurar. Sabe aqueles que nós não damos nada por ele? É esse que Deus procura para fazer através dele. Sabe aqueles que são os rejeitados por nós? Esses que Deus diz, eu os capacito para ir. Sabe, queridos, nós precisamos entender que não é aquilo que você é, mas aquilo que Ele é em você. Não é a força que você tem, é a força que Ele tem em você ou através de você. Sabe, querido, Deus quer restaurar a identidade nessa noite. Você consegue entender isso? Restaurar a identidade de pessoas que perderam essa noite. Sabe por quê? Porque você é precioso. E Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele parou tudo. Ele deixou todos para ir atrás de quem de fato precisava. Chamava-se Simão, o medroso. Aquele, queridos, que fazia besteira durante a sua vida. Ele disse, é esse que preciso encontrá-lo. É esse que eu preciso abrir a mesa e sentar com ele antes de qualquer um. E a Bíblia, queridos, fala que esse encontro foi tão íntimo. Ou melhor, a Bíblia não fala. Porque esse encontro foi tão íntimo e profundo que não existe nenhuma palavra registrada do que Pedro e Jesus conversaram naquele dia. Porque, queridos, aquilo que é construído no secreto, existe porções que é só para você e o Senhor. E mais ninguém. Existem segredos que Deus quer nos revelar, que é só para você e Ele. E naquela noite, naquele dia, Deus devolveu a Simão a sua identidade. Pedro foi o improvável, que se encontrava quebrado e que carregava o peso de ter falhado. Hoje Ele está dizendo para você nessa noite: você falhou, você se quebrou, mas eu estou aqui para te reconstruir outra vez. Não é o que a circunstância diz, é o que Ele fala sobre você. Sabe, querido, se você cair 7 vezes, se você falhar, arrepender, Deus vai te levantar outra vez. O pecado e as suas falhas, os seus erros, a sua negligência não pode paralisar o propósito que Deus tem com você. Ele é único, é só para você. Amém? Sabe, queridos, aqui Jesus devolveu para Pedro a sua identidade. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje, amém? Jesus continua fazendo isso até hoje. Jesus quer restaurar a identidade que o medo apagou, que o trauma distorceu, que o pecado tentou roubar. A sua identidade vem dele e não do seu comportamento. Deixa eu te falar. A sua identidade, se você abrir ela hoje, como que ela está? Como que ela está, a sua identidade hoje? Vai ter seu nome, eu imagino, né? Que a minha tem. Nome, paternidade, naturalidade, nacionalidade, sim ou não? E nesse nome está escrito hoje o quê? Talvez não seja o seu nome, José, mas seja defraudador. Talvez essa identidade hoje está escrito aquele que rouba, mentiroso. Aquele, sabe, que se esconde, omisso. Qual o nome que está dentro da sua identidade? Talvez a sua nacionalidade hoje seja simplesmente terra. Você está vivendo de acordo com os padrões naturais. Hoje eu percebi que não teve nenhum visitante, né? Amém. Glória a Deus. Então todos aqui presentes, queridos, têm uma identidade espiritual.
Todos aqui presentes têm uma identidade que Deus já entregou para mim e para você. E qual o nome que está nessa identidade? Porque o de Simão, ele deixou de ser Simão e passou a ser Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele deixou de ser medroso, ele deixou de ser trapaceiro, ele deixou de ser o negador, aquele que deixa sozinho Jesus, e passou a ser um homem firmado na rocha eterna. Deixa eu te falar, Jesus hoje te chama como filho amado. Aquele que o Senhor projetou antes da fundação do mundo. Aquele que o Senhor chama desde o ventre da sua mãe pelo nome. E Ele diz: tu és meu, tu és filho, tu és filha do Deus Altíssimo. A tua identidade, se tiver escrito isso, queridos, você é filha e você precisa crer na identidade que Jesus já te deu. A sua paternidade, talvez você nem tenha pai. Ou você tem o nome de um pai que você nem sabe, nunca viu quem é, nunca o conheceu. Mas na identidade espiritual existe um nome de um pai: o Deus Todo-Poderoso. Você tem um pai, você não é órfão. Talvez a sua naturalidade seja como eu, pernambucana, paraibano, seja lá o que, brasiliense, não sei. Mas na do reino espiritual, ela fala o seguinte: eu sou do céu. Você é do céu. E você tem que andar como tal, queridos. A identidade revela quem você é. Mas você precisa viver de acordo com aquilo que a identidade fala que você é. A nacionalidade, queridos, talvez você seja brasileira, africano, não sei. Mas a do reino é a mesma para todos. Você é celestial. Você tem um destino, queridos. Você tem uma origem, mas você também tem um destino. Se estivesse lá, amém? Mas o nosso comportamento muitas vezes é como Pedro. Jesus quer nos restaurar por dentro novamente, amém? E para isso, querido, Ele precisa nos devolver a identidade, para que assim possamos viver o propósito que Ele tem para nós. Porque se a gente for viver o propósito, ser uma identidade, ela se torna um peso em nosso meio, em nossa vida. Quantas vezes nós temos estado no meio da igreja, do povo de Deus, mas estamos perdidos. Nós não sabemos quem somos. Quantas vezes nós perguntamos para muitas pessoas: qual o seu propósito? O que as pessoas respondem? Eu não sei, eu estou procurando até hoje. Deixa eu te falar. Porque nós achamos que propósito é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós estamos aqui na frente, cantando, louvando, pregando, ajudando. Deixa eu te falar. O maior propósito da tua vida encontra-se dentro da tua casa. Quem é casado aqui, levante a mão. Quem tem filho? Amém. Quem é filho? Amém. Quem tem pais? Deixa eu te falar, está aí o teu propósito já. Mas para você viver com eficiência esse propósito, você precisa ter uma identidade, queridos. Você vai ser falho na sua casa, você vai ser falho com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você vai ser falho porque você não sabe nem quem é você. Já viu aquele ditado que ninguém dá aquilo que não tem? Só que muitas vezes nós estamos oferecendo. Você é propriedade exclusiva do Senhor, amém? Jesus, quando encontrou com Pedro, eu acabei de falar para vocês, Ele devolveu para Pedro a sua identidade, sim ou não? Às vezes nós temos identidade. Mas o que faltava na vida de Pedro era ser restaurado o propósito. E Deus, queridos, o Senhor Jesus, Ele é tão especialista, que Ele faz o seguinte, em João 21. Vai, abre para mim aí. Depois que Jesus restaurou toda a identidade de Pedro, Pedro voltou a ter relacionamento com seus irmãos outra vez.
Porque a falta de identidade também nos isola, sabia disso? A falta de identidade nos tira do meio da comunhão dos nossos irmãos. E quando Jesus encontrou Pedro, ele voltou em seguida a sentar-se à mesa com seus amigos, que eram discípulos de Jesus. E na comunhão e no partir do pão, o Senhor apareceu para eles ali pela segunda vez a Pedro. Porque Pedro já fazia parte daquela mesa. Só que Pedro não tinha o propósito dele sido restaurado. Pedro continuava quebrado ainda. Amém? E, queridos, Jesus lá em João 21, a partir do versículo 1, eu quero ler só o primeiro capítulo, só o primeiro versículo, para eu explicar para vocês. E ele diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos alguns dos discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Vocês lembram quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez? Pedro estava nesse mesmo cenário, no mesmo lugar. E detalhe, Jesus, quando foi aqui encontrá-los, encontrou ele fazendo a mesma e fazendo aquilo que Jesus falou para ele, não? Disse Pedro: Simão, vem agora que eu vou te ensinar a ser pescadores de homens. Sabe que eles nesse encontro a sós com Pedro, Jesus encontra com o Simão. Mas na praia, depois de ter reconstruído sua identidade, ele fala no versículo 5. O Senhor perguntou para eles: filhos. A identidade dele, Jesus afirma aqui, já tinha sido restaurada. Mas ele disse: agora, Pedro, eu estou aqui para reconstruir o seu chamado, o seu propósito. Porque muitas vezes, Pedro, você de fato falhou. Mas hoje eu quero gerar em você o que está dentro de mim: o amor pelas almas. E quando Jesus chegou à beira-mar, queridos, o discípulo chamado João percebeu que era o mestre. Eu não quero ler com vocês, mas vocês podem ler em casa. Falou para Pedro o seguinte: Simão, Pedro é o mestre. E quando Simão viu, queridos, que era o mestre, o que foi que ele fez? A primeira coisa, a Bíblia não fala, foi acender a chama do seu coração outra vez. A paixão pelo Senhor foi reacesa no coração dele. E a primeira coisa que ele percebeu é que a capa dele tinha sido deixada de lado. Lembra? Ele pega a capa e coloca de volta ao lugar de onde ele não deveria ter tirado. Porque a capa representa, queridos, honra. A capa representa autoridade, posição espiritual e chamado. Quando ele entendeu que o mestre estava chamando, ele colocou essa capa e ele respondeu ao Senhor sem dar nenhuma palavra: eu estou disposto a viver de novo a promessa que o Senhor tem para mim. Eu me coloco nesse lugar de origem que o Senhor sonhou ao meu respeito. Eu quero ser não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Jesus cura Simão, tanto na identidade como no propósito, para que ele pudesse viver o ID. Querido, sem identidade você não vai conseguir viver o propósito. E se você for, vai se tornar pesado demais para você. Por isso que o Senhor tem interesse em devolver para você a sua identidade. E para aqueles que têm, que perderam o chamado, Deus está devolvendo para você o propósito essa noite. Sabe, que eles entendam, Jesus cura Simão para depois enviá-lo. Porque ninguém vai curar vidas quando estar doente. Não adianta você plantar muito, queridos, porque muitas vezes nós plantamos até muitas coisas, mas colhemos pouco, sabe por quê? Porque a mão que planta, ela está ferida. E ela contamina a semente. Sabe, queridos, Deus quer dizer essa noite para nós: olha, eu quero te enviar. Eu quero fazer como eu fiz com Pedro. Eu quero que você coloque de volta aquilo que você retirou.
Para aquilo que eu te chamei, eu quero de novo te reenviar, te dar autoridade, te capacitar. Você foi chamado para o Senhor e por Ele. Sabe, o Senhor te chama essa noite, queridos. O mesmo Espírito que estava lá, naquele barco, naquela noite, Ele é o mesmo Espírito que está aqui hoje. O Espírito de restauração. O Espírito que refaz. O Espírito que reescreve uma nova história. O Espírito que te leva a viver o propósito, mas com eficiência. Você não é incapacitado. Você é alguém que o Senhor chama para te levar a muitos. Talvez você se ache pequeno demais, mas o Senhor te diz essa noite: são os pequenos que eu chamo para confundir aqueles que acham que são grandes. Eu chamo aqueles que não são para confundir os que são, queridos. E o Senhor diz essa noite: volte, que eu te devolverei a identidade que foi roubada. Se levante, volte ao propósito que eu determinei ao seu respeito. Por que você parou? Não é para parar, queridos. É para descansar e recomeçar outra vez. Sabe, volte ao propósito, volte à identidade, volte às primeiras obras, volte à mesa do relacionamento com o Senhor. Por que você não tem se relacionado com Ele? A mesa fala de relacionamento, de intimidade, queridos. Muitas vezes nós queremos viver um propósito, mas não temos relacionamento com o Senhor. E por causa de não termos esse relacionamento, a identidade dele não é impregnada em nós. A identidade de Cristo é para aqueles que se assentam à mesa junto com Ele. Ele diz essa noite: volte às primeiras práticas. Volte ao início de tudo. Volte ao primeiro amor. Por que você parou? Fique de pé no seu lugar. A sua história não terminou. A obra sobre você não está suspensa, muito pelo contrário. Deus continua fazendo. Só que muitas vezes Ele nos remove do cenário. Ele nos remove de algumas mesas, de alguns lugares, para que Ele possa fazer, querido. Mas não é porque a cortina se fechou que Ele esqueceu de você. Atrás das cortinas existe uma nova história sendo reescrita ao seu respeito. E esse processo precisa ser aceito por mim e por você. Nem tudo, queridos, é público. As coisas mais profundas são construídas no secreto. E Deus está nos chamando para nos reconstruir no secreto, não é no público. O público, queridos, é só para mostrar aquilo que Deus já fez. E se Ele quiser, e se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Nós não somos aprovados. A aprovação de Deus em nossas vidas, que não são o que temos, mas o que produzimos para Ele. Os frutos. E essa noite foi falado sobre frutos. Só que são frutos, queridos, hoje de arrependimento. De ir ao lugar onde nós não deveríamos ter saído. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu peço que os olhos do Espírito abram os seus olhos espirituais para você ver quem é você nessa história. Simão,
ô Pedro. Existem momentos, queridos, que nós precisamos nos reposicionar. Nós precisamos entender que Deus nos chama para esse lugar de recomeçar. Deus tem uma história para cada uma de nós, mas a história ninguém se vive sem o processo. Sabe, essa história, queridos, o processo nos dá autoridade para viver o propósito. O processo nos dá autoridade para viver o propósito. E a identidade nos faz passar pelo processo de cabeça erguida, sabendo que independente da circunstância, Ele está conosco. Hoje é a noite que o Senhor quer para te devolver autoridade, para te devolver destino, para pegar você, tirar você fora do trilho e colocar no trilho outra vez e dizer: vai e dês frutos, e esses frutos permanecerão, porque agora, Pedro, você não é mais o antigo homem, o velho homem, você é um novo homem. Você tem a revelação de quem eu sou. Eu estou em você, Pedro. Espírito Santo, Espírito Santo, sonda cada coração essa noite. Sonda cada coração, cada, Senhor, emoção, cada pensamento. Espírito Santo, refaça histórias nessa noite. Eu não sei como encontro o coração dos meus irmãos, mas eu declaro uma nova estação sobre a vida deles, Pai. Que eles possam ser recolocados no trilho, que eles possam ser recolocados, Senhor, no lugar onde o Senhor chamou para que eles estivessem. Não importa se é no deserto, Senhor, ou no paraíso, mas que a Tua presença seja o suficiente para que eles permaneçam firmes. Ore karamana-shore andaramanai. Ore manashore andaramana-shore cantaramanai. Santo dos santos, tenho sede de Deus. Quero mergulhar, quero conhecer mais de Deus. Ore manai. Eu quero perguntar nessa noite se existe alguém que gostaria de ser reposicionado em Deus. Eu queria te convidar a vir aqui à frente para orarmos por você. Eu quero te convidar essa noite a viver de fato o propósito. A viver de fato aquilo que Deus tem para você. Isso é só para quem entendeu, queridos, e tem coragem. Pedro era ousado. Pedro foi ousado no Espírito. Pedro, queridos, entendeu o que Deus tinha para fazer. São em noites simples como essas que muitas vezes o nosso destino é mudado. Sabe, são muitas vezes com palavras que talvez você diga assim: meu Deus, já ouvi tanto essa história, que Deus pode mudar teu destino hoje. Deus é um Deus da simplicidade, queridos. Ele não precisa de coisas extraordinárias, mas Ele precisa de pessoas posicionadas no lugar certo, vivendo o propósito e a direção que Deus tem para elas. Entenda, você não é qualquer um. E existem muitas coisas que nós precisamos fazer. Foi o que Pedro fez. Ele colocou a capa. E a Bíblia diz que ele se jogou sobre o mar e nadou até o Senhor para dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui para viver de novo aquilo que o Senhor tem para mim. Não importa o preço, porque agora eu entendi, Senhor. Eu agora entendi. Eu não sou mais Simão, o antigo homem, o velho homem. Eu
Eu sou Pedro, a quem o Senhor me chamou para edificar a igreja. E eis-me aqui. Oh, xerecaramanaxore andaramanaias. Oh, recaramanaxore andaramanaias. Sabe, naquela noite, naquela tarde ali com Jesus, sabe o que o Senhor falou? Ele não chamou Pedro, ele chamou Simão. E ele disse: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, eu te amo. Mas como Simão, eu te amo de uma forma muito falha. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei como Pedro, Simão. Ele diz: Simão, tu me amas? Simão ouviu a voz, querido, e compreendeu que ele não seria mais o antigo homem, mas um novo homem restaurado pelo poder de Deus. E sabe o que Jesus fez com ele? Ide e fazei discípulos. Ide, você está pronto, Pedro? Vá, eu te envio. Eu te envio, Pedro, porque o envio não pode ser antes da identidade, queridos. O envio não pode ser antes do propósito. O envio é depois que você entender quem você é em Cristo. Quantas pessoas querem ser enviadas, mas quantas pessoas não têm identidade, não sabem quem são? Deus está dizendo essa noite: você é filho, mas eu te chamo essa noite. Eu te chamo essa noite. Senhor, me arrependo, Senhor. Ore por essas pessoas aqui, amém? O Orison.